Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h01 e nós estamos recebendo aqui no estúdio do primeiro jornal da Prever da FM o Valdinei Silva, coordenador da saúde ambiental. Ô Ney, a gente estava comentando aqui nos bastidores, o calor ajuda ou atrapalha no combate ao mosquito da dengue? Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, Ellen, Ju. Bom dia a todos que estão sintonizados na Prever FM. Prazer enorme estar aqui com vocês, trazer essas informações das ações desenvolvidas aí pela Vigilância Ambiental em Saúde. Na verdade, o calor ajuda tanto a execução do nosso trabalho, mas preocupa muito por conta, é um fator aí determinante a proliferação de mosquitos, né? Esse calor intenso, chuvas intensas dos últimos dias, então isso é a combinação perfeita para a proliferação de mosquito e, consequentemente, para facilitar aí a circulação das arboviroses, no caso aqui do município de Botucatu, a principal, a dengue. O ano passado nós tivemos aí mais de 16 mil casos aqui em Botucatu, foi um ano terrível e tudo mais, né? Esse ano aqui, Ney, como é que está a situação? Como é que vocês estão sentindo a população, a conscientização da população, aqueles cuidados que normalmente a gente fala sempre, vocês da vigilância falando sempre, a coisa tem melhorado nesse sentido da conscientização das pessoas? Márcio, então, tem melhorado na questão do entendimento da realização do trabalho desenvolvido pela Vigilância Ambiental em Saúde. Mas a gente sente ainda que nós, como cidadãos, precisamos ter uma atenção especial ainda, desmistificar um pouco do que realmente é um criador de mosquito. Muitas vezes a gente pensa que é lixo jogado no terreno, lixo jogado na beira do rio, mas 85% dos recipientes existentes nos domicílios são aqueles recipientes úteis à população. É a calha que não tem um bom escoamento, é a canaleta, é o ralo, é aquele material que vai ser utilizado em algum momento, que está lá no quintal mal armazenado, acumulando água da chuva, pode ser um brinquedo, uma lata, um pote, um encerado que vai ser utilizado em algum momento. Então é preciso ainda a atenção da população nesse sentido. 85% dos criadores de mosquitos são esses recipientes úteis aí que encontramos nos domicílios de nossa cidade. Inclusive a vasilha do pet, né, do cachorro, né? Exatamente, o bebedouro aí de consumo animal, ele é um potencial criador também. Então não basta só trocar a água do cachorro, tem que trocar pelo menos aí 2 vezes por semana e fazer a lavagem daquele recipiente também, para que ele não se torne um criador de mosquito. E qual o número de casos atualmente da dengue em Botucatu? Hoje nós estamos com 118 casos confirmados, né? Comparando com o mesmo período do ano passado, nós já passávamos de 900. Nossa. Então a gente está numa situação favorável, né? Comparando com 2024, mas o estado de São Paulo todo respira muito cuidado, porque a gente tem a previsão de que em 2025 fosse pior que 2024, mas Botucatu nós vivemos a situação de mais de 16 mil casos de dengue. Esse ano a gente está respirando um pouco, conseguindo articular de outra forma as estratégias de combate ao mosquito para impedir a circulação do vírus, mas a gente ainda pede atenção especial da população, pois assim, a gente tem uma previsão de que após o carnaval, porque após o carnaval é um período que as pessoas, o carnaval as pessoas vão se deslocar, vão viajar para outras regiões do estado de São Paulo, para outras regiões do Brasil, onde tem uma pressão muito grande do vírus circulando, principalmente outros sorotipos de dengue que não circulou aqui o ano passado e não vem circulando. Então a gente tem essa atenção especial e espera que após o período do carnaval a gente tenha transmissão mais intensa nos meses de março e abril. Que coisa, né? E realmente isso acontece, né? O deslocamento de pessoas vindas de fora e acabam trazendo e acabam se contaminando e tudo mais. E é inevitável que isso aconteça, né? Exatamente. O vírus da dengue, né, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, então esse mosquito, ele se adaptou muito bem à vida do ser humano. Então ele se aproveita das situações que a gente oferece para ele. Ele já tomou conta de todas as regiões, né, praticamente todos os municípios, por exemplo, do estado de São Paulo, é infestado pelo mosquito Aedes aegypti, coisa que até 15 anos atrás a gente tinha alguns municípios, né, que não tinha a presença do Aedes, como Torre de Pedra, algumas outras, Itaguaí, algumas regiões da nossa regional aqui de saúde. Mas a gente tem que ter essa atenção especial,
porque desde 2015, que a gente faz esse monitoramento viral, né, a tipificação do vírus que está circulando aqui no município, é o tipo 1 da dengue. Né? Mas nós temos no estado de São Paulo, bem próximo aqui de nós, o tipo 2 circulando, e também agora ganhando força no estado o tipo 3. Então isso preocupa, porque nós temos uma população imune ao tipo 1, ou seja, quem pegou dengue do tipo 1 não vai pegar mais, mas nós temos outra pressão de outros sorotipos tentando entrar no município. Então a gente tem que ter essa atenção, porque você pode aí, num curto espaço de tempo, você ter uma alta transmissão por conta de um novo sorotipo que está circulando no município. Nós já tivemos algum caso do tipo 3 aqui em Botucatu? Não, a gente tem monitorado, por enquanto é só tipo 1. A gente está ainda na fase de nebulização. Após essa fase, que deve terminar nos próximos dias, né? Qual que vai ser a sequência do trabalho de vocês? Na verdade, agora a gente está, além do trabalho de nebulização do larvicida biológico que nós temos feito todos os dias, a gente faz também, simultaneamente, em algumas regiões com transmissão, a aplicação de inseticida a ultra baixo volume, né, que tem o objetivo de matar o mosquito adulto. O larvicida biológico tem o objetivo de alcançar aqueles criadores e matar a larva do mosquito, então são estratégias diferentes. E os agentes continuam visitando as casas, né, os domicílios, orientando a população, identificando uma situação de risco ali, já oportunamente eliminando aquele possível criadouro. Então esse trabalho, ele é durante o ano todo. Essa programação de larvicida biológico, a gente pretende fazer todo o primeiro semestre e estender ela também para o segundo semestre. Então, a partir do momento que a gente vai tentar fazer pelo menos 4 ciclos em todo o município com esse larvicida, para a gente, pensando já no verão de 2025 para 2026, a gente tem um baixo índice de infestação de mosquito, como nós entramos agora no mês o ano 2025 também com o menor índice de infestação dos últimos 5 anos. Então isso também ajuda a não ter tanto vírus circulando. A gente tem os 118 casos, comparando aí com o ano passado, que nós tivemos, nesse período, nós já estávamos com mais 900 casos. Recentemente saiu a notícia que a região norte de Botucatu teria mais casos de dengue. Essa situação continua? Na verdade, não seria mais casos, mas sim um índice mais alto de infestação do mosquito. Então isso favorece, quando a gente fala em índice de infestação, o que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde é o seguinte: de menos de 1% dos imóveis trabalhados com larvas de mosquito é satisfatório. De 1 a 3,9 é sinal de alerta, e acima de 4, risco de transmissão. Então é isso que a gente noticiou, que é um risco de transmissão ali, porque o índice estava acima de 4,5%. Então a gente pede atenção aos moradores da região norte, né? Os agentes têm trabalhado lá, trabalharam intensivamente naquela região ali do Jardim Itamaraty, Vila de Capri, Jardim IP, Jardim Planalto, e agora os agentes estão trabalhando em outra região que inspira cuidados, porque tem mais casos de dengue, um pouco mais que a região norte, que é a região leste. Então os agentes estão ali na região do Jardim Pabiru, Coab 2, Arlindo Duran, Jardim Cristina, naquela região. Ô Ney, quando é detectado a presença de muito lixo, material que possa acumular água num terreno baldio, o que acontece? Como é que a prefeitura age? No primeiro momento, a visita do agente de combate às endemias é eliminar aquele foco. Então, se tem alguma coisa ali que pode ser retirado, então já vai ser retirado no momento da visita. Os agentes já estão lá preparados com um saco de lixo, a gente vai coletar algum material ali que pode coletar essa água da chuva, então já vai ser eliminado. Questões de mato alto, um entulho ou outros inservíveis ali no terreno, a gente já passa isso para a zeladoria, e a Secretaria de Zeladoria vai tomar todas as providências, como a autuação, né, do proprietário, como também a execução do trabalho de limpeza daquele terreno. E isso acontece muito rapidamente, desde o momento que é detectado até... A Secretaria de Infraestrutura e de Zeladoria estão trabalhando de acordo com o que nós passamos para ele de sinal de alerta. Então a gente está trabalhando no Jardim Planalto, naquela região da região norte, identificamos situações de risco, e isso já é passado para eles. Então eles, após as visitas dos agentes, eles já entram naquela área também para fazer o trabalho deles. E a população como um todo, ela tem facilitado a entrada no domicílio dos agentes da vigilância?
Ainda, Márcio, nós temos um alto índice de recusa. É de 12%, 15% dependendo da região. Então isso é um índice alto, porque você, somando isso ainda às casas fechadas, ou seja, que as pessoas estão trabalhando o dia todo, infelizmente, a gente tem um índice de pendência, que a gente fala que são as casas fechadas, que a gente não pode visitar, somado à recusa, de 45% a 55% dependendo da região. Então tem todo um universo que a Vigilância Ambiental em Saúde não consegue entrar oportunamente. Por isso o trabalho da aplicação do larvicida biológico através do equipamento veicular, que tem o objetivo de alcançar esses recipientes nos domicílios, que a gente não conseguiu entrar, né, e criar ali uma ação residual que impeça o nascimento da larva do mosquito. Tem essa nebulização veicular, mas eu me recordo no ano passado tinha uma nebulização costal também, né? Os agentes entravam nas casas, a gente até ficava alguns minutos ali na calçada, às vezes animal tinha que sair também. Tem na agenda, pretende-se fazer isso novamente também? Na verdade, a gente adotou uma estratégia que a gente sempre busca experiências exitosas de outros municípios. Então, a partir do momento que chega uma notificação de um caso confirmado de dengue, né, que faz os testes lá, o teste rápido, por exemplo, deu positivo para dengue, então a equipe já entra em contato com aquele paciente e vai fazer a nebulização da casa do paciente e das casas do entorno. Então isso a gente tem logrado êxito nisso porque a gente vê que os casos estão isolados. Então aconteceu um caso aqui, um outro caso mais distante, que não tem ligação um com o outro, e a gente, dessa forma, com essa estratégia de trabalho, a gente está conseguindo segurar a transmissão da dengue também. Então a costal, em algum momento, em larga escala, ela poderá ser utilizada, mas ainda não no momento. Como a gente falou, porque assim, a aplicação do inseticida, ao contrário do que todo mundo pensa, ela não é preventiva, ela é curativa. Tá. Eu costumo comparar, quando está pegando fogo, vamos dizer que a transmissão é o fogo. E nós somos o bombeiro, a gente vai jogar água onde está pegando fogo. A gente não pode sair jogando água em todo lugar para prevenir incêndio. Então é mais ou menos isso. O inseticida vai ter que ser aplicado oportunamente quando está tendo a transmissão. Em larga escala. Nesses casos, a gente, com outras estratégias, a gente está conseguindo manter segurar aí a transmissão da doença. E quando a Vigilância Ambiental em Saúde identifica no domicílio mesmo, entulhos e coisas que podem proliferar o mosquito, já faz ali a eliminação no momento? Como que é? Sim. Todos os agentes de combate às endemias, eles também levam consigo o larvicida biológico. Né? O mesmo larvicida biológico que nós estamos usando aí nessa nebulização em larga escala aí no município, eles têm também com eles. Então a gente identificou um recipiente que a gente não consegue ali no momento alterar a sua posição por conta de alguma dificuldade, eles vão colocar aquele larvicida que ele tem uma ação residual também por 4 meses. Né? Então ele vai agir bastante tempo ali. Então os agentes vão fazer esse tratamento. Identificou muito material, né, que daí a gente faz uma orientação educativa para a população, explica para ela que precisa estar fazendo um manejo ambiental de forma que aquele ambiente não se torne favorável à proliferação de mosquito, e depois a gente retorna para dar uma olhada. É dessa forma que funciona o trabalho da Vigilância Ambiental em Saúde. E no caso de residências que estão para locação, para venda, ou estão fechadas, a equipe já passou lá, tocou o interfone, tocou a campainha, ninguém abre, e você percebe que existe naquela residência uma piscina ou uma caixa d'água não bem fechada, enfim, que existe a possibilidade de um criadouro de mosquito. Qual que é o procedimento? Durante a visita dos agentes, que foi constatado um imóvel nessa situação, ou as pessoas ligam, né, as pessoas também fazem denúncias para a Vigilância Ambiental em Saúde, então são dessa forma que entram a essas demandas para a gente, ou através do próprio trabalho de rotina dos agentes, ou denúncia da população. Primeiramente, casas fechadas. O que é uma casa fechada? É uma casa que tem morador, mas ele está ausente ali no momento. Tá. Casa desocupada, aquela casa que não tem ninguém morando. Então nessas casas, de acordo com o decreto assinado pelo
pelo prefeito Fábio Leite no início do ano, isso permite a gente entrar. Então, nessas casas, junto com a Defesa Civil, identificado situações de risco ali, porque a gente também faz o monitoramento aéreo com um drone, a gente vai identificar se tem piscina, se tem possíveis recipientes ali naquele imóvel. Então, tanto nós, né, da Vigilância Ambiental e Saúde, tem uma equipe específica para isso, e também a Defesa Civil, que tem nos apoiado bastante, tanto nas nebulizações quanto na entrada desses imóveis de difícil acesso, a gente acaba entrando e eliminando aquela condição de risco e, posteriormente, notificando também o responsável pelo imóvel para que tome providências definitivas quanto àquela situação problema. É comum acontecer isso? Ah, bastante comum. É mesmo? Bastante comum. Imóveis com piscina, principalmente nessas áreas de veraneio que nós temos também, às vezes não está tendo um cuidado necessário, né, fazendo um tratamento, às vezes mesmo a piscina não estando em uso, ela precisa ser pelo menos clorada o suficiente que impeça aí o surgimento de larva e, consequentemente, a proliferação de mosquito. Então isso é muito comum e a Vigilância Ambiental e Saúde tem estado atento a isso e também acolhendo as demandas da população referente a possíveis situações de risco nos imóveis da nossa cidade. E de que maneira a população pode denunciar para a Vigilância Ambiental e Saúde? Através do telefone da Vigilância, que é o 3811-1609. Esse telefone também é o WhatsApp. Então pode estar lá mandando sua mensagem, fazendo a sua ligação, não para o WhatsApp, que é só mensagem na versão WhatsApp, mas para o telefone fixo. Pode estar ligando de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17 horas, para o 3811-1609. Ô Ney, a gente deu a notícia um pouco antes de a gente começar o nosso bate-papo aqui de uma morte na cidade de Tupã por chikungunya, né? Nós tivemos algum caso em Botucatu? Não, nós tivemos o ano passado caso importado de chikungunya. Chikungunya é um problema muito sério, Márcio, por conta da evolução da doença, né? Ela é tão triste assim como a dengue. Uhum. Ela causa dores ali articulares, e essas dores podem permanecer por 3, 4, 5 meses. Né? Então a pessoa que é acometida pela chikungunya às vezes não consegue nem retomar as suas atividades normais de esporte, né, de lazer, de trabalho, por conta da consequência e da evolução da chikungunya. 30% das pessoas acometidas ficam com essas sequelas. Então é uma doença que preocupa bastante. 2023, 2024 a gente teve um caso, problema, um surto, vamos dizer assim, lá na região de Barretos. Hoje está na região de Tupã. Tupã está vivendo um cenário bem complicado, porque além da dengue, tem a chikungunya. Tem mais de 600 casos confirmados de chikungunya, né? Teve o óbito lá. Eles estão com mais de 2.500 casos prováveis de dengue. Então isso é uma preocupação. E outra, o sistema de saúde tem que estar muito atento a isso, porque são sintomas que se confundem no início. Muito parecidos, né? Febre, dor no corpo, a dengue tem dor nas articulações, só que com o passar dos dias, essas dores nas articulações vão ficando mais intensas, não vão ficando mais evidentes ali. Então, o sistema de saúde que vai acolher esse paciente tem que estar muito atento, né, a diferenciar, fazer o diagnóstico diferencial. Ontem mesmo tivemos uma reunião que a gente chama a nossa sala de situação de monitoramento das arboviroses. Foi colocada essa situação, porque todo o sistema de saúde precisa estar atento. Deu negativo para dengue, né? Vamos continuar a investigação, porque o paciente vai insistindo que está com dores articulares. A gente precisa fazer os outros exames para ver se realmente o vírus da chikungunya está circulando no município. Por enquanto, não temos essa circulação, mas estamos atentos. Tanto a entrada de um novo sorotipo da dengue, temos que estar atento a isso também, e a chikungunya aí que está causando aí, deixando todo mundo em alerta no estado também. Entrevista. Agora são 7h24, deixa eu mandar um abraço aqui no Primeiro Jornal para o pessoal da Casa de Carnes Cortês. Alô, Rafael, toda a equipe, 25 anos da Casa de Carnes Cortês em Botucatu. Parabéns, e você vai ter na programação da rádio hoje, inclusive o novo comercial da Casa de Carnes Cortês com 25% de desconto em comemoração aos 25 anos da Casa de Carnes Cortês em Botucatu. Um abraço a todos.
Ô Ney, a gente está falando aqui do chikungunya, é o mesmo mosquito da Aedes aegypti? É a fêmea do Aedes que causa o chikungunya? Exatamente, né? Quem transmite as arboviroses urbanas, as arboviroses são vírus transmitidos por artrópodes, no caso os mosquitos, né? Tá. Então a gente tem chikungunya, é uma arbovirose, a dengue é uma arbovirose, a zika, né? O zika vírus é uma arbovirose, febre amarela é uma arbovirose também quando transmitida pelo Aedes aegypti. Então, quem pica é a fêmea do mosquito. Macho e fêmea do mosquito se alimentam de seiva das plantas, mas a fêmea ela precisa de sangue para maturar os seus ovos. Então, sempre quem pica é a fêmea do mosquito Aedes aegypti. Então, se ela estiver infectada, se ela picou alguém doente, ela vai incubar esse vírus de 8 ou 11 dias e após isso ela está apta a estar transmitindo, ela vai replicando o vírus e ela vai transmitir para aquele cidadão sadio que ela picar. Então ela pode transmitir a chikungunya, a zika, a dengue, a febre amarela. Então o Aedes é um mosquito tem muita competência, né, para estar transmitindo essas arboviroses, por isso a gente precisa estar atento. Que coisa, hein? Uma vez que a pessoa identifica sintomas de dengue, o que ela deve fazer? Primeiramente, procurar atendimento médico, evitar aquela automedicação. Quando você está com dengue, você tomar algumas medicações, principalmente a base de ácido acetil salicílico, aspirina, enfim, você vai estar piorando o seu quadro. Então é importante evitar a automedicação, né, procurar o atendimento médico, a unidade de saúde de referência, porque a partir do momento que os sintomas são características de dengue, o profissional de saúde vai fazer uma notificação, a dengue de notificação compulsória. Então ele já faz essa notificação já vem para a Vigilância Ambiental em Saúde para a gente registrar aonde está aquele caso confirmado ou caso suspeito para tomar todas as providências. Ô Ney, a gente está falando de dengue, de chikungunya e a gente não pode desperdiçar a oportunidade que você está aqui para falar a respeito também de escorpião, né? Nós tivemos um caso até envolvendo uma famosa, Ana Maria Braga e tudo mais, que isso ajudou até na divulgação dos cuidados que as pessoas têm que ter. Eu acho que ajudou nesse sentido, principalmente. Né? Nessa época que tem bastante. Né? Como é que funciona? Nós temos muitos casos, nós temos o soro anti-escorpiônico facilitado nos postos de saúde. Como é que funciona, Ney? Não, no estado de São Paulo inteiro, Márcio, a gente tem aproximadamente 220 pontos estratégicos de soro anti-escorpiônico, anti-aracnídeo, de serpente, para esses animais peçonhentos de importância médica. Então a gente não tem ele em todo... Olha só, a gente tem 220 pontos estratégicos no estado de São Paulo, são 645 municípios. Tá. Então existe uma estratégia de distribuição para que cada município esteja pelo menos a 40 minutos de distância desse ponto estratégico do soro no estado de São Paulo. Uhum. Esse soro, ele deve ser aplicado em ambiente hospitalar, não é uma coisa que você está lá no cadeirão, no posto de saúde e você vai tomar esse soro, não. Porque o soro, ele vai ajudar bastante, mas ele pode ter complicações também. Então ele tem que ser administrado em ambiente hospitalar. Então o soro Botucatu, felizmente, a nossa Unesp é um ponto estratégico. A gente tem um ponto estratégico em Avaré, nós temos um ponto estratégico em Conchas, em Jaú, aqui em Bauru, aqui na nossa região. Então, a partir do momento que a pessoa é picada pelo escorpião, né, dificilmente ela não vai procurar atendimento médico, porque a dor é muito intensa. Então, ela vai acabar procurando um atendimento. E nem sempre, toda picada de escorpião, você vai tomar o soro anti-escorpiônico, que muitas vezes vai ser só aquela dor intensa no local. Vai depender de manifestações sistêmicas, ou seja, a pessoa começa a ter reações adversas àquela picada, né? Aquela pessoa em que foi inserida ali no organismo. Começa a ter vômitos intensos, dores abdominais, começa a alterar a pressão, enfim, batimento cardíaco. Então, geralmente, uma picada de escorpião, o paciente... A primeira coisa é aliviar a dor local, vai fazer um bloqueio anestésico ali naquela região da picada e avaliar o paciente, ver como que está a evolução. Geralmente um paciente picado por escorpião ele vai ficar em observação pelo menos até 2 horas após a picada, que é quando pode surgir reações adversas, né?
E o que a pessoa deve fazer imediatamente? Ela acabou de ser picada por um escorpião, ela lava o local, ela captura o escorpião Você para pode levar. lavar o local com água e sabão. Se for querer fazer compressa para aliviar um pouco a dor, é compressa morna, não é compressa fria. Compressa fria vai acentuar ainda mais a sensação de dor. Então, nesse caso, diferente quando você leva uma pancada, uma dor inflamatória, você vai pôr gelo. Não, a picada do animal peçonhento é compressa morna. Isso vai aliviar. Mas assim, hoje todo mundo tem celular. Se possível, fotografar, né? Ou se conseguir coletar com segurança, o escorpião pode levar também. Ou se você tirar uma foto, né? E isso você vai apresentar lá no atendimento médico. Nós temos 2 escorpiões de importância médica na nossa região, que é o escorpião amarelo, o Titus cerulatus, e o escorpião marrom, que é o Titus baiense. Então, esses são escorpiões de importância médica. As picadas pelo Titus cerulatus e escorpião amarelo são as mais graves, principalmente quando a gente fala em crianças e idosos. Então, a primeira coisa é procurar atendimento médico o mais rápido possível. A incidência é muito grande de escorpião aqui na nossa região? Nós temos as 2 espécies, né? Mais amplamente distribuído na região, nós temos o escorpião marrom, né? Ele tem uma picada dolorosa, ele é de importância médica, mas a gente não tem muitos relatos de evolução grave desse escorpião marrom. Mas nós temos também em alguns pontos o escorpião amarelo. Quando a gente fala desses escorpiões, o escorpião amarelo no estado de São Paulo ele é um problema devido às suas características morfológicas, às suas características de reprodução. Então, quando ele entra numa área, ele toma conta. Dificilmente você vai ter uma área que vai estar lá convivendo as 2 espécies, porque realmente o Titus cerulatus ele acaba tomando conta daquela região, por conta da sua reprodução, porque o escorpião amarelo, a sua reprodução é por partenogênese. O que é isso? Não precisa ter o macho e a fêmea. O que tem no ambiente são todas fêmeas, que elas, a hora que entram na sua maturidade sexual, ela se autofecunda e nasce os filhotes. Então, de um escorpião, ela tem 2 partos no ano de 20 filhotes. Então, você imagina, entrou na maturidade sexual, cada um deles vão se autorreproduzir, então, rapidamente, essa reprodução é muito rápida. O escorpião marrom é diferente. Tem o dimorfismo sexual, o macho, a fêmea, tem a dança nupcial que a gente fala, que um pega na garrinha do outro, faz a dancinha. Então, por isso, o Titus baiensis, em muitas cidades do estado de São Paulo, não tem mais. Porque o Titus cerulatus, que é o escorpião mais grave, está dominando. Tem muitos municípios que até pedem para nós exemplar de escorpião marrom, porque eles não têm para fazer os trabalhos, né, apresentar isso para a população. Quer dizer, o amarelo ele se autorreproduz, é isso? Exatamente, se autorreproduz. Fazendo uma brincadeira aqui, que vidinha chata deles, não é? E existem lugares mais favoráveis de ter escorpião? Por exemplo, com entulho? Exatamente. Hoje, nós temos 2 ambientes, vamos dizer assim, entre aspas, naturais de escorpiões, né? Dada como as cidades, os municípios se organizam, né? As construções das casas, construção das redes de esgoto, de galerias de águas pluviais. Então vamos dizer assim, esses são ambientes naturais de escorpiões. Rede de esgoto, o Titus cerulatus é bem característico dessas regiões. Rede de esgoto, de galerias de águas pluviais. O Titus baiensis é muito aquele escorpião, não que o Titus cerulatus não possa ter também num terreno, num local com entulho, mas esse ambiente de terrenos com acúmulo de inservíveis ou as próprias residências nos quintais, é muito comum de Titus baiensis, né? Então a gente precisa estar muito atento. O que acontece? No ambiente natural, né, nas matas, nos passos, existe escorpião, só que nesses locais existem os predadores naturais ali presentes. Algumas aves, alguns mamíferos, alguns répteis, né, que se alimentam de escorpião. Agora, na área urbana, você não tem em abundância esses predadores. E você, com a construção dos bairros, né, da organização das cidades, a gente torna o ambiente muito favorável ao escorpião, porque ele vai se esconder em locais onde o predador não vai ter acesso. Muitas vezes nós não temos acesso, e é um erro pensar também que a aplicação de produtos químicos vai ter acesso também a esse escorpião. A gente não vai conseguir controlá-lo dessa forma. E é importante sempre quando você
visualizar próximo à sua casa um saruê, um gambá, que você mantenha ele lá, né? Que ele tem um papel fundamental no controle dessas pragas. Né? Exatamente. O gambá, né, que a gente tem aí, ele é um marsupialzinho aí muito bem adaptado ao ambiente urbano. Recentemente nós fizemos um levantamento que a gente faz aquele mapa de calor, onde que a gente tem mais ocorrência de escorpião e onde a gente tem mais ocorrência dos gambazinhos, né, o saruê. Quase não tem ocorrência de escorpião, porque ele é um predador. Então as pessoas, que a gente fala, tenham mais tolerância com o gambá. O pessoal confunde com rato. Ele não é um roedor, ele é um aliado nosso ali. Ele vai predar serpente, ele preda escorpião, outras pragas que podem representar risco pra gente. Então é um animalzinho que se adaptou muito bem ao ambiente urbano e ele tem um papel ali muito importante, né, na eliminação dessas pragas nocivas para nós também. E quando a pessoa avistar o escorpião no terreno, deve fazer o quê? Primeiramente, se não tiver capacidade, conhecimento técnico para fazer uma captura segura, não faça. Entre em contato com a Vigilância Ambiental e Saúde. A Vigilância Ambiental e Saúde vai lá identificar aquela situação, vai notificar o responsável também para que tome aquelas devidas providências. Mas assim, geralmente, como eu falei, que já existem alguns ambientes naturais para o escorpião. Geralmente, o escorpião surge nas residências pela rede coletora de esgoto. Ou entrou pelo ralo do banheiro, né, pelo ralo da pia, porque você tem o sifão lá, mas o sifão não está fazendo o papel dele, que o sifão sempre tem que ter aquela curva, né, formar um U ali o sifão, porque ali fica parado uma água ali, né? Então isso impede que o escorpião entre por ali. A hora que você vai ver na residência, na pia do banheiro, pia da cozinha, tá aquele sifão esticadão ali. Então isso favorece a entrada de baratas e do próprio escorpião. Falando em barata, qual que é a principal fonte de alimento do escorpião em área urbana? São as baratas. Então, onde tem barata, né, a chance de ter escorpião é muito grande. Então, a gente precisa tornar o ambiente ali o mais limpo possível, organizado, para que não tenha baratas e, consequentemente, não tenha escorpiões também. Na minha adolescência, no início do rádio, né, eu me lembro de ter dado uma notícia de um prefeito lá em Aparecida, que o pessoal erroneamente fala Aparecida do Norte, lá em Aparecida, devido à grande presença de romeiros, né, que comem nas praças. Então ali, muitos resíduos de alimentos e tudo mais, a incidência de baratas. E a barata, o principal alimento do escorpião, é a incidência de escorpião. E o prefeito, para arrumar uma solução, para resolver de imediato, ele distribuiu galinhas para as pessoas colocarem nas casas. Foi uma situação rapidinha, momentânea, mas que resolveu. Na verdade, assim, a galinha é um predador natural? Mas a gente precisa pensar assim. O escorpião, ele tem hábito noturno. A galinha tem hábitos diurno. É isso. Então, assim, se aquele escorpião tiver ali... Porque o escorpião não é aquele bicho que sai e vai voltar, vamos dizer assim, pro abrigo dele. Ele tá sempre... Hoje ele vai dormir embaixo de uma pedra ali, depois ele vai circular em busca de alimento, ele vai ficar... Então ele tá sempre circulando. Então se esse escorpião, a hora que tá amanhecendo o dia, ele é uma presa também. Então instintivamente ele sabe que tá amanhecendo o dia, ele tem que se esconder. Então se ele parar ali em qualquer local escondido de fácil acesso para uma galinha que tá sempre ciscando, se ela achar o escorpião, ela vai pegar. Mas assim, a gente não pode contar com ela como um controle. Que ela vai ser o predador, né? Como um controle biológico que vai resolver o problema. Então a gente precisa estar atento a isso. O ideal mesmo é fazer o manejo ambiental de forma a impedir o acesso e a proliferação de escorpião. Eu lembrei dessa ocasião porque foi uma situação que ele realmente encontrou, né, para resolver o problema de imediato. Ô Ney, é comum o pessoal ligar à noite que tem problema com escorpião, problema com morcego, enfim, é comum? E aonde liga? Não, na verdade, sim. Para o escorpião, você não tem um atendimento noturno. Você vai sempre ligar no outro dia que a vigilância vai fazer um atendimento. Mas para resgate de animais silvestres, retirada de enxames de abelhas e vespas,
existe um telefone após o horário comercial, de segunda a sexta, das 7h30 às 17 horas, no 3811-1609. Após o horário comercial, você pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal através do 153, que eles acionam o plantão da Vigilância Ambiental em Saúde, que é de domingo a domingo esse trabalho. O que é importante falar também, Márcio, já que a gente está falando de controle de escorpião, jamais utilizar inseticidas, produtos químicos para controle de escorpião, porque eles não são eficazes. Geralmente os produtos eles causam o desalojamento do escorpião, ou seja, ele está lá naquele local. Quando a gente tem uma notícia dessa, por exemplo, como da Mariana Braga, é legal que conscientiza todo mundo, mas também causa um desespero, onde as pessoas começam a contratar dedetizadoras para fazer uma dedetização. Nunca apareceu escorpião na casa dela, mas a partir de uma aplicação errada, sem técnica desse produto, acaba surgindo escorpião. Porque, como eu falei, eles estão naquele ambiente que eles vão conviver ali, a gente nunca vai ver eles. A partir do momento que você joga um produto, por exemplo, na rede coletora de esgoto, ou na rede de água pluvial, você causa o desalojamento do escorpião. Quando ele vai fugir daquele local onde foi identificado um produto nocivo a ele, além de você não matar, porque o produto tem que ser aplicado diretamente nele para você ter êxito. Se você só aplicar no ambiente, ele vai fugir daquele ambiente, é quando ele pode entrar numa residência, se esconder dentro de um calçado, embaixo de um local que a população vai lá buscar e acabar sendo picada. Porque, gente, o escorpião, ele remonta aí a mais de 400 milhões de anos. Ou seja, ele sobreviveu a todos os cataclismos que o nosso planeta viveu, temperaturas altíssimas, frio. Então ele é um bicho que tem uma alta capacidade de adaptação. Então a gente não pode, como fala, achar que o controle é muito fácil do escorpião. Não é, por isso que ele é um grave problema de saúde pública no mundo, né? Por conta dessa capacidade dele de adaptação a situações mais adversas. O escorpião tem 8 pares de pulmão. Se ele identifica ali um produto nocivo no ambiente, ele consegue ficar um bom tempo, fechar esses estigmas pulmonares, não respirar. Ele identifica um produto naquele ambiente, então ele não vai passar naquele ambiente. Ele pode ficar até 8 meses, alguma literatura fala que é um pouco mais que isso, até sem se alimentar. Então, ou seja, é um animal de difícil controle, por isso que ele tem se tornar um grave problema de saúde pública, ele vem se adaptando a situações e cada vez mais difícil o seu controle. Que impressionante isso, né? Voltando à dengue, eu não poderia deixar de perguntar, existe a possibilidade de Botucatu receber vacina contra a dengue? Sim, eu acredito que conforme vai sendo a evolução da distribuição de vacina, provavelmente não acredito que ainda 2025, mas 2026, Botucatu já entra aí também nos municípios que vai receber a vacina. Mas a vacina também, a curto prazo, não vai ser a salvadora da pátria. A gente ainda precisa continuar atento, eliminando as condições favoráveis de proliferação do mosquito Aedes aegypti, eliminar aquele recipiente com água parada, fazer a manutenção adequada, porque a vacina, até a população e tendo uma imunidade gerada pela essa vacina, ainda vai um prazo longo aí. Eu posso falar que é de 8, 10 anos até que isso ocorra, a partir de que começa uma vacinação em larga escala. Só que a gente ainda vai ter o mosquito. E a todo momento, esse mundo globalizado que a gente vive, que todo mundo viaja para tudo quanto é lugar, aquele lugar mais distante que a gente nem ouve falar, e a gente pode voltar com uma arbovirose aí que o mosquito vai ser totalmente competente para transmitir. Como foi isso em 2014. 2014, Olimpíadas e Copa do Mundo. Copa do Mundo. Acho que a Olimpíadas no Brasil foi em 2016, né? Isso, Copa do Mundo 14. Foi porta de entrada para quê? Para chikungunya e zika vírus. Porque até então nós não tínhamos. Então foi quando pessoas do mundo todo viram, entrou a chikungunya e o zika vírus no nosso país. Quer dizer, com o carnaval a gente corre sérios riscos no deslocamento de moradores e de visitantes na cidade. E de visitantes também no país. Então é onde que os serviços de saúde do Ministério de Saúde tem uma equipe que fica só monitorando isso. Entrada de possíveis doenças transmitidas por mosquitos ou não, porque a gente recebe, esse período de carnaval vem pessoas do mundo inteiro, no Rio de Janeiro, para assistir o desfile no estado de São Paulo. Então
é um momento de atenção para os serviços de saúde. Eu gostaria de agradecer o Valdinei Silva, coordenador do controle de vigilância ambiental em saúde aqui de Botucatu. Ney, muito obrigado pela presença e nos mantenha informado após o carnaval da nossa situação. Eu que agradeço, Márcio, Ellen, Ju, o convite. É um prazer enorme estar aqui trazendo essas informações. Passou rápido o tempo, né? É verdade. Mas a gente está sempre à disposição lá. Existe o painel de monitoramento do município no site da prefeitura, informações dengue, a gente está sempre atualizando lá o número de casos, a gente está sempre colocando ali como está sendo a evolução da doença no município, e esperamos, com o apoio da população, que a gente passe esse ano 2025 numa situação mais confortável do que foi 2024 para a gente, que foi um ano de muito aprendizado, onde a gente vai mudando as estratégias e até o momento temos logrado êxito aí. Eu sempre estou em contato com o Ney, perguntando aí como que tá os casos em Botucatu. A gente está sempre à disposição lá para trazer todas as informações de dengue, escorpião, qualquer outro fator de risco para a saúde. Tem nada a ver com o assunto, hein? E no carnaval, o roqueiro faz o quê? A gente dá uma descansada, né? Não que eu não gosto muito também, mas a gente dá uma descansada, né? É um momento para outros estilos aí musicais, mas a gente ainda no final de semana a gente tem algumas coisas agendadas ainda. Olha que legal. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.